Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à aula de número 6. Mas antes de iniciar, lembre-se, este conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, para ler a sua revista e para assistir essa aula. E quando você estiver assistindo essa aula, ela tem uma estratégia educacional muito própria. Para que você consiga usufruir o máximo deste conteúdo, aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que serão muito úteis para você. Primeiro, tem um cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está sendo dividido para ser apresentado a vocês. Segundo, há uma aula-atividade. Essa aula-atividade são 2 atividades que você precisa fazer para poder verificar o seu aprendizado. Então, eu indico que depois de assistir a aula, não deixe de fazer a aula-atividade. Terceiro, há também um fórum onde você pode colocar as suas dúvidas ou seus comentários. Se quiser também, você pode interagir comigo aqui no vídeo, deixando o seu comentário. Será um prazer poder ler o que você tem a dizer. Tudo bem? Bom, como eu havia dito na aula passada, o comentarista da revista, por algum motivo, decidiu se afastar do texto base, que era a terceira carta de João. E aí ele está indo em outros textos, da aula 5 até a aula 10. Para a gente não ficar muito distante da revista, eu tenho escolhido como texto de referência o nosso texto áureo. Toda lição tem um texto áureo. Áureo quer dizer que ele é o mais importante da lição. Então, as nossas lições, das 5 até a 10, vão se basear no texto áureo, que é aquele que o autor entendeu ser o mais importante para tratar desse assunto. Por causa disso, o nosso cronograma está dividido da seguinte maneira. Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto teológico de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Esse é o texto áureo. Então, na primeira sessão, eu quero explicar a vocês o texto áureo, o contexto teológico do texto áureo. Na segunda sessão, eu desejo explicar a vocês capítulo 5, versículo 1 ao 5, que são os versículos que fazem parte do nosso texto de referência. Por último, na terceira sessão, eu desejo então fazer algumas aplicações. Veja que é por este caminho que seguiremos. Este é o cronograma da nossa aula. Começando a primeira sessão, eu quero apresentar para vocês o contexto teológico de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Quando chega no capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Pedro termina sua carta apresentando um consolo a quem sofre. Então, nós estamos no final da carta, e no final da carta ele fala às pessoas que sofrem. Mas esse consolo que ele está oferecendo não é para todo tipo de sofrimento. As palavras aqui são mais direcionais. Ele deseja consolar aqueles que sofrem por causa do nome de Cristo, por causa da fé pública que eles assumiram e têm sido perseguidos por este motivo. Então veja que o final da carta é um consolo aos cristãos perseguidos por causa do nome de Cristo. E Pedro pretende deixar muito claro para esses irmãos que esse sofrimento que eles estão passando não deveria deixá-los surpreendidos. Cristo também passou por isso. E quando um deles sofre pelo simples fato de ser cristão, eles deveriam ficar alegres e não surpreendidos. Isso porque quando eles escolheram não se desviar do sofrimento, e eles poderiam ter desviado do sofrimento negando publicamente a sua fé, mas quando eles decidiram não se desviar do sofrimento, essas pessoas se tornaram participantes no sofrimento com Cristo. Veja como Pedro deixa isso muito claro para a gente no capítulo 5, versículo 12 e 13. Leia comigo, por favor. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de
coparticipantes com Cristo no seu sofrimento, mas também serão coparticipantes com Cristo na sua glória. E depois de explicar aos irmãos a bênção que é sofrer por causa do Evangelho, eles estão sofrendo junto com Cristo, Pedro então conclui a carta oferecendo instruções para esses irmãos sobre como esta igreja de cristãos que estão sendo perseguidos, essa igreja precisa estar atento às suas questões de liderança. Então, dentre os muitos aspectos, associado à perseguição, há o elemento da liderança desta igreja. É o que eu quero explicar para vocês na segunda sessão. Na segunda sessão, que eu quero explicar o capítulo 5, versículo 1 a 5, Pedro quer deixar muito claro para essas pessoas que Cristo pastoreia este rebanho de ovelhas perseguidas por meio dos presbíteros da igreja. E é isso que nós veremos aqui, a partir do versículo de número 1. Esta igreja que está perseguida, ela é coparticipante com Cristo no seu sofrimento, como também será na sua glória, e Cristo pastoreia esta igreja por meio dos seus presbíteros. Bom, então eu quero explicar para vocês o versículo 1 até o versículo de número 5. E aqui, essa igreja que está sendo perseguida, Cristo diz que estes presbíteros, como nós vamos ler aqui, são exatamente homens que Deus estabeleceu, e estes homens é que estão sendo responsabilizados aqui por Cristo para cuidar deste rebanho. E para explicar isso, Pedro se dirige primeiro a esses presbíteros, versículo 1 até o versículo de número 4, passando orientações diretas a eles, e logo em seguida, no versículo de número 5, ele passa a falar com as outras pessoas na igreja, que aqui ele chama de mais jovens, que eu também quero explicar para vocês. Mas agora que a gente já tem um panorama geral, vamos com o versículo de número 1 e seguir com a leitura e a explicação. E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu que também sou presbítero, testemunhei o sofrimento de Cristo e também participei de sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes. Veja, diante da perseguição da igreja de Cristo, diante de tudo que a igreja de Cristo tem sofrido, Pedro deseja fazer um pedido aos líderes da igreja. E é interessante notar isso, que este pedido que ele está fazendo aqui aos líderes da igreja, na verdade, ele está direcionando aos presbíteros da igreja. E que eu preciso apenas passar por uma questão rápida de organização da igreja primitiva, porque diferente dos nossos dias, onde os pastores são responsáveis pela liderança das igrejas locais, na igreja primitiva, a liderança da igreja era outorgada aí aos presbíteros. São os presbíteros que pastoreiam, ou numa tradução melhor do grego aqui, supervisionam o povo de Cristo. Então veja que, ao se dirigir aos líderes da igreja, Pedro tem um pedido a fazer a eles. Só que esses líderes não eram os pastores. Nos nossos dias nós temos uma compreensão um pouco diferente daquele tempo bíblico e uma organização um pouco diferente. Os pastores na igreja primitiva ocupavam outra tarefa e faziam outra coisa. Se Pedro fosse escrever hoje, ele se direcionaria aos pastores, porque o que a maioria dos pastores faz era aquilo que os presbíteros fariam. Então eu estou apenas passando esse esclarecimento, porque quando ele se dirige aos presbíteros e ele se coloca como presbítero, nós precisamos entender que ele está falando diretamente com a liderança da igreja, e este cargo era ocupado pelos presbíteros e não pelos pastores. Tudo bem? É claro que eu não tenho condição aqui de explanar um pouco mais sobre isso, mas de maneira geral eu quero apenas deixar você ciente do que Pedro está fazendo aqui. Então, antes de fazer este pedido aos líderes da igreja, que aqui são identificados como presbítero, Pedro faz duas descrições sobre si. Na primeira descrição, ele faz questão de se identificar como sendo também um presbítero e como sendo também uma testemunha do sofrimento de Cristo. Ao fazer isso, Pedro pretende deixar muito claro para esses irmãos o quanto ele se solidariza com a situação
situação deles. Assim como eles têm sofrido por causa de Cristo, por serem testemunhas de Cristo, Pedro também sabe o que é isso. E assim como estes presbíteros lideram a igreja, Pedro também sabe o que é liderar a igreja. Então tudo que eles estão passando, Pedro se solidariza com eles. A segunda frase tem a ver com a glória futura, né? A glória que está prestes a ser revelada, que revela a glória que aguarda a igreja. Apesar deste sofrimento, é isso que aguarda a igreja, uma glória futura. Depois dessas duas identificações que Pedro faz de si, ele passa então a fazer um pedido. E o pedido aparece exatamente no versículo de número 2. Veja comigo o pedido de Pedro aos presbíteros da igreja. E cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sobre os seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. Veja, este é o pedido que Pedro está fazendo aos presbíteros da igreja. Assim como Pedro teve coragem de testemunhar de Cristo diante da perseguição, ele pede a esses presbíteros que façam a mesma coisa. Ao invés de renunciar a Cristo para evitar o martírio, Pedro pede que eles liderem a igreja de Cristo. E dentro deste contexto de perseguição que eu expliquei para vocês, decidir pastorear a igreja de Cristo, supervisionar a igreja de Cristo, seria um ato de coragem. Porque se eles estão perseguindo os cristãos, imagine o líder dos cristãos. Mas veja que, além de pedir este ato de coragem, que publicamente vocês se coloquem como testemunhas de Cristo e como líderes sobre a igreja, Pedro oferece 3 características sobre como deve ser esta liderança dessas pessoas que vão supervisionar o rebanho de Cristo. Primeira característica: vocês que vão supervisionar o rebanho de Cristo, não façam isso de maneira forçada, mas de boa vontade, segundo Deus. E o ponto que Pedro deseja destacar é que o presbítero não deve pastorear o rebanho de Deus de forma obrigada, não de forma forçada, mas voluntariamente. Segundo, o presbítero deve supervisionar não pensando no lucro que pode ter, mas ele deve supervisionar ansioso pelo privilégio que é servir o rebanho de Cristo. E aqui é importante esclarecer para vocês que era comum na igreja primitiva a prática de compensação financeira para as lideranças locais. Mas junto com esse privilégio, de compensar financeiramente as lideranças locais, surgiram os abusos do privilégio. O que são esses abusos? Pessoas que desejam ser líderes na igreja pelo motivo da ganância e de ganhos financeiros. Então Pedro coloca essa segunda situação. Já que vocês vão supervisionar o rebanho de Cristo, que não seja por causa do lucro. Que vocês não entrem no ministério pensando naquilo que o ministério pode fazer por vocês. Terceiro, quando vocês forem supervisionar o rebanho de Cristo, que essa supervisão não seja como dominadores, mas como modelo para o rebanho. Aqui eu queria ler com você o versículo 3 novamente, que ele merece um pouco da nossa atenção. Veja comigo aqui, por favor. Não abusem de sua autoridade com aqueles que forem colocados sobre seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. Olha que coisa maravilhosa Pedro está nos dizendo aqui. Essas palavras de Pedro ecoam as palavras do próprio Jesus. Veja isso comigo no texto de Marcos, capítulo número 10, versículo 42, 43 e 44. Essa liderança local não deve supervisionar as pessoas como dominadores, mas como modelo. Veja como Cristo diz isso, e é um eco do que Pedro acabou de dizer. Então Jesus os reuniu e disse:
Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ficou claro isso para vocês? Os presbíteros da igreja não foram colocados na posição de líderes para dominar sobre as pessoas. A posição de destaque que eles receberam aqui foi para eles serem exemplos. Vocês estão sendo colocados como destaque para que as pessoas vejam vocês como exemplo. E é isso que Pedro está dizendo. Eles não devem dominar o povo, mas ser exemplo para o povo. Isso para aquelas pessoas era difícil, assim como para nós também. Porque naquela cultura que se valorizava o status e se colocava a autoridade como necessária para preservar a honra, tanto Jesus como Pedro aqui estão chamando os presbíteros, a liderança da igreja, para servir humildemente aos outros. Isso para eles é um grande desafio. Não pensar nem no status e nem na autoridade que vocês tanto valorizam. E aí no versículo de número 4, Pedro apresenta o resultado desses presbíteros aceitarem essas palavras que ele está dizendo. Veja comigo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Aqueles que aceitarem carregar o fardo de supervisionar fielmente o rebanho de Deus, de boa vontade, com entusiasmo e se colocando como modelo para os fiéis, essas pessoas receberão uma coroa de glória quando Cristo for revelado. Essa promessa que Pedro está fazendo aqui é uma promessa muito maravilhosa. Porque Pedro está dizendo que Cristo reconhecerá aqueles que trabalharam para ele e não para si mesmo. Cristo sabe quem são aqueles que trabalharam para o bem dos outros, daqueles que trabalharam para o seu próprio bem. E Pedro está dizendo que Cristo recompensará essas pessoas por terem decidido servir fielmente o rebanho de Deus, dando para cada uma dessas pessoas uma coroa de glória que nunca murcha. Olha que comentário interessante o Jobs coloca a esse respeito. A coroa é uma imagem bem conhecida no mundo greco-romano do século I, pois uma coroa de folhas usadas na cabeça era comumente concedida aos que ganhavam competições atléticas. Uma coroa semelhante, mas feita de ouro, era frequentemente dada como recompensa aos benfeitores cívicos. Ao usar esta imagem, Pedro encoraja os presbíteros ao serviço fiel em tempos difíceis, mas a vitória deles é certa, pois depende do aparecimento de Cristo e não dos seus próprios esforços. Você consegue ver que coisa maravilhosa é isso? Você consegue perceber como isso foi animador? Qualquer pessoa em posição de destaque de liderança se sentiu animado. Porque o líder cristão sabe a recompensa pela qual o seu fiel trabalho lhe vai garantir a ele. E essa recompensa não depende do seu desempenho pessoal. Ele não será recompensado de acordo com os relatórios de produtividade e nem com os relatórios de desempenho. A recompensa será resultado da sua perseverança em supervisionar o rebanho de Deus. A sua perseverança de um trabalho fiel vai lhe garantir essa recompensa. Quando Cristo aparecer, esse líder que foi fiel ao seu trabalho receberá essa recompensa. E a recompensa é uma coroa de glória. Essa coroa de glória aqui ela é representada pela imagem de uma coroa de flores, cujas flores nunca murcham. E é isso que Pedro está dizendo. Essa será a recompensa de vocês.
Depois de falar então sobre o trabalho e a recompensa dos presbíteros, Pedro se volta agora para falar com os mais jovens. Como os mais jovens devem se relacionar com esses homens que foram colocados numa posição de liderança para pensar o bem dos liderados. E é claro que isso é importante para nós, porque agora a mensagem se complementa. Veja comigo aí, versículo de número 5. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. Todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui eu preciso começar fazendo uma explicação exegética. Quando Pedro se refere aqui aos mais jovens, ele não está se dirigindo a uma faixa etária específica, pessoas entre 10 e 20 anos de idade. Deixa eu explicar isso para vocês. Tem duas palavras aqui que são palavras opostas. Primeiro, a palavra presbítero, que significa ancião. Ou seja, o presbítero era um homem com mais tempo de fé, não necessariamente um idoso, como por exemplo Timóteo. Timóteo, apesar de ter exercido a função de presbítero, ele não era um ancião. Mas como ele tinha um certo tempo de fé, ele ocupou esse cargo de liderança. Então, nesse sentido, a expressão mais jovem aqui não se refere a pessoas com pouca idade. Um jovem aqui indica alguém que tem pouco tempo de conversão, um novo convertido. A orientação de Pedro, portanto, é que os presbíteros, homens que têm mais experiência na fé e que foram instituídos como liderança, eles devem ser tidos e reconhecidos como autoridade sobre a igreja. Aqueles recém-convertidos ao cristianismo devem se submeter à autoridade dos presbíteros. E aqui tem uma hipótese muito interessante do motivo por que Pedro escolheu a expressão mais jovens. A hipótese é que a igreja no norte da Ásia Menor estava sendo estabelecida. E aí, para esta igreja que está sendo estabelecida, Pedro pretende deixar claro para eles como a igreja de Cristo se organiza. Dentre o povo santo, os presbíteros são líderes. Mesmo que você ocupasse um cargo importante na sociedade, mesmo que você recebesse o título de governador ou ancião da cidade, aqui na igreja a organização é diferente. Mesmo que existam outras maneiras de organização social fora da igreja, o padrão do povo santo é diferente. Esse é o sentido de Pedro. Mostrar que essas pessoas que se converteram agora, elas devem se submeter à maneira como a igreja se organiza. Veja comigo essa citação do Jobs. O desafio da humildade mútua é especialmente grande num tempo de perseguição, pois as consequências em jogo podem incitar os presbíteros a abusar do seu poder ou os crentes a rebelarem-se contra a liderança da igreja. Mas Deus dá graça àqueles que estão dispostos a humilhar-se por causa de Cristo e do seu rebanho, permitindo que a igreja sobreviva e prospere mesmo em tempos de perseguição. Qual que é o ponto que o Jobs quer destacar aqui? A igreja está se organizando no norte da Ásia e essa igreja precisa entender que para que as pessoas que acabaram de chegar consigam viver bem com a maneira como a igreja se organiza, é necessário humildade. E a humildade aqui significa exatamente este reconhecimento e essa aceitação do seu papel e da sua posição. Cada cristão precisa ter uma consciência muito clara sobre qual o seu papel e qual a sua função dentro do corpo de Cristo.
essa consciência traz pelo menos dois benefícios. Primeiro, você tem uma igreja que consegue viver com uma convivência harmoniosa. E você não vai ter pessoas que vão estar lutando para ganhar mais poder e mais prestígio. Além disso, isso produzirá também alegria aos irmãos que vão servir com o privilégio de saber que estão aqui para servir os interesses dos outros e não os seus próprios interesses. Tudo bem? Para nós encerrarmos, eu queria partir para a terceira sessão, fazendo aqui algumas aplicações. Primeira aplicação: líderes na igreja devem fazer um trabalho voluntário. Voltei, pequeno problema técnico aqui, mas já voltei. Isso que Pedro disse aqui na carta é muito polêmico. Não é difícil encontrar pessoas que fazem afirmações contrárias ao que Pedro acabou de dizer. Às vezes, o tom do serviço é acompanhado por ameaças, coisas do tipo: se você não fizer isso ou aquilo, vai sofrer você e sua família. Mas Pedro disse aos presbíteros que eles devem pastorear o rebanho de Deus e fazer isso de forma voluntária, não forçada. Quando nós não observamos isso, a alegria de poder servir a Deus se torna em opressão. Pessoas que estão fazendo as coisas não porque sentem privilégio de servir a Cristo, mas porque são oprimidas com medo ou por constrangimento. A pessoa não faz pela boa disposição, mas por medo, pressão. Nunca vai faltar pessoas que utilizam esses argumentos para tentar convencer outros a trabalhar para o Senhor. Quando esse tipo de acusação acontecer, olha, se você não vier trabalhar no amor, você vai vir trabalhar na dor, nós temos uma resposta bíblica muito clara. Assim, peço-lhes, isso é um pedido, que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou, com disposição e não de má vontade, mas pelo desejo de servir a Deus. Vamos a alguns pontos importantes aqui. Primeiro, a tarefa do líder foi confiada pelo próprio Deus, não por Pedro. Segundo, é sempre um privilégio saber que Deus conta com a gente. Por isso que o trabalho tem que ser feito com disposição. Terceiro, eu fui chamado para cuidar do rebanho do Senhor, não para me submeter aos delírios institucionais e de certas pessoas. E esses três aspectos que eu destaquei de forma bem pausada nos ajudam a ter a consciência certa do porquê trabalhamos. Nos ajudam a ter a disposição certa e a alegria para o trabalho. Para igrejas locais, independente da maneira como as pessoas são nomeadas para liderar no rebanho de Cristo, o serviço não deve ser forçado. A pessoa que assume a liderança por coação, ela acaba aborrecendo a Deus. Deus não fica satisfeito com pessoas que estão trabalhando de forma opressiva. Eles estão sendo obrigados a trabalhar. Segunda aplicação: o maior privilégio de ser líder está no serviço. Na fala de Pedro, havia pessoas que estavam desejosos pela liderança apenas por causa do privilégio. Aquelas pessoas estavam sendo desonestas, porque eles estavam pensando em ganhos financeiros e não no privilégio do serviço. Este é um problema antigo que a igreja sempre precisou enfrentar.
apesar de ser um privilégio, existem pessoas que estão pensando só no privilégio e não no serviço. São líderes que pensam em supervisionar a comunidade cristã pensando em quanto eles vão ganhar. Quanto eu vou ganhar de vir para esta igreja? A atitude correta não deve ser essa. E veja que este não é um problema próprio das pessoas para quem Pedro escreve. Paulo também escreveu sobre isso. Veja comigo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 5. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus, que conduzem uma vida de devoção. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para eles, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Um problema antigo está aí. Existem pessoas que pensam a devoção apenas como uma forma de enriquecer. Terceira aplicação. O caminho da má liderança deixa de lado o exemplo e se apropria da dominação. No texto que nós lemos, Pedro deixou isso muito claro. Líderes foram colocados por Deus exatamente para serem exemplos. E Cristo fez questão de dizer isso no texto de Marcos 10 que nós lemos. O trabalho de vocês é diferente da maneira como se organiza o mundo. O mundo se organiza dando à pessoa autoridade, a pessoa se sente prestigiada quando outros se submetem a ela, a pessoa acha que é honrada quando outros aceitam as suas ordens, mas Cristo disse, entre vocês não vai ser assim. Entre vocês é muito diferente. Você quer conhecer um líder opressivo? Líderes opressivos sempre se destacam pela dominação. Líderes piedosos sempre se destacam pelo exemplo. E nós? Que tipo de exemplo nós vamos ser? Quarta aplicação. A Igreja de Cristo não deve copiar maneiras de gestão do mundo. Olha, esse ponto ficou muito claro para aquela igreja que estava sendo instituída no versículo de número 5. Uma igreja que se organiza no norte da Ásia precisa saber que aqui a liderança compete aos presbíteros. Mesmo que aí na região da Ásia vocês tenham outra forma de organização, aqui quem lidera são os presbíteros. E não são poucas as vezes que nós temos que lidar com modelos de lideranças que não são cristãos. Eu trouxe uma citação bastante interessante do pastor Ricardo, onde ele exemplifica isso pra gente. Eu acho que essa citação merece um print e uma reflexão muito profunda da nossa parte. Ele diz assim: o evangelho foi transformado num produto, a igreja num grande supermercado, a pessoa num consumidor e o líder num gerente desse grande empreendimento chamado igreja. O pastor de almas é também uma classe em extinção, cada vez mais rara. Foi vencido pelo gerente religioso, pelo líder arrojado, pelo empreendedor. A comunidade não é o que mais importa. O que importa são os projetos, as metas, o potencial de cada um, a profundidade, a solidez e a firmeza foram vencidos pela superficialidade, fluidez e a ignorância. A pessoa foi substituída pela massa. Às vezes, parece que hoje somos mais vaqueiros do que pastores. Estamos mais de olho no número de cabeça do que no cuidado do rebanho. Por que esse comentário do pastor Ricardo é tão contextualizado? Porque revela que o problema da igreja de Pedro, o problema que está apresentado na carta de Pedro, também é um problema nosso. Nós copiamos modelos
desviam do cuidado pastoral. Estão de olho apenas em números e em resultado. Pastorear a igreja de Cristo deixou de ser uma prioridade, e a prioridade é mexer com construção, aumentar números, como se isso fosse o propósito para o qual Cristo nos chamou. Quando o Supremo Pastor voltar, ele não vai nos recompensar pelo nosso desempenho pessoal, é pela fidelidade. A igreja precisa resistir à tentação de implementar modelos não cristãos. Talvez entre os não cristãos seja super tolerável um CEO para comandar a empresa, esses departamentos todos. Mas entre o povo de Deus, a autoridade compete aos presbíteros, aos anciãos da igreja, aqueles que têm mais experiência de fé. São eles que têm que ser responsáveis por isso. Isso significa que não dá para substituir a vida de devoção. Se nós precisamos de pessoas para servir às mesas, como em Atos 6, precisa ser homens cheios do Espírito Santo. A igreja não pode abrir mão de padrões de espirituais que fazem parte, que nos destacam como povo de Deus. Eu conto muito com as suas orações, peço muito que você interceda por mim. Se Deus nos permitir, na semana que vem nos encontramos aqui para a aula de número 7. Até lá então. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. Prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 7. Mas antes de iniciarmos, lembre-se, este conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, para ler a sua revista e para assistir esta aula. E quando você estiver assistindo esta aula, aqui na descrição do vídeo, tem 3 informações que são informações importantes para você utilizar durante o seu estudo. Primeiro, tem um cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está dividido. Além disso, há também uma aula-atividade. A aula-atividade deve ser realizada por você assim que você terminar de assistir essa aula. Ela serve para a verificação do seu aprendizado, para a gente avaliar aquilo que você aprendeu. E por último, tem um fórum, onde você pode deixar os seus comentários ou enviar a sua dúvida. Se desejar também, você pode comentar aqui no vídeo. Será um prazer muito grande poder interagir com você. Tudo bem? Para começar, eu quero iniciar apresentando a vocês o nosso cronograma da aula. Essa aula está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero apresentar o contexto teológico de 2 Timóteo 1,7. Só uma lembrança importante: como o autor da revista saiu do estudo de João, nós estamos estudando o texto áureo. Então toda lição 5, 6, 7, 8, 9, 10, que são as lições onde ele sai do texto, nós vamos focalizar no texto áureo, que é o texto mais importante da lição. E o texto mais importante, que é o texto áureo, é 2 Timóteo 1,7. Por isso, eu quero começar a primeira sessão explicando o contexto teológico de 2 Timóteo 1,7. Logo em seguida, eu quero explicar para vocês o versículo 6 e 7, que o versículo 7 ele é o nosso texto áureo, mas o versículo 6 ele vai nos permitir compreender o contexto teológico, como também o propósito do que Paulo está dizendo. E por último, na terceira sessão, eu desejo fazer algumas aplicações. Então aqui na descrição eu repito isso, está este cronograma. Qualquer momento você pode ir e voltar em uma dessas sessões para que o seu estudo possa ser bem efetivo, ok? Bom, começando a primeira sessão, eu quero, nessa primeira sessão, explicar para vocês o contexto teológico de 2 Timóteo 1,7. Paulo começa a sua carta
fazendo um encorajamento a Timóteo. Quando nós chegamos aqui no versículo 6, e o versículo 6, ele tem um contexto que vai do versículo 6 até o versículo 14, nós percebemos que aquilo que Paulo começou a fazer encorajando Timóteo, aqui do versículo 6 até o versículo 14, Paulo vai ampliar ainda mais este encorajamento. Este será o tema destes versículos. Então, versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 de 2 Timóteo, aqui no capítulo 1, são encorajamentos que Paulo está fazendo a Timóteo. E perceba, como Timóteo vem de uma herança de fé, que lhe foi passada pessoalmente pela sua mãe e pela sua avó, e Paulo menciona o nome delas aqui, né? A Eunice e a Loide. Paulo pretende incentivar Timóteo a usar o dom espiritual que ele recebeu de Deus. Usar este dom, essas habilidades que Deus deu a ele, no trabalho da igreja de Éfeso. Saber isso é importante para nós, porque os diversos assuntos com os quais Paulo vai lidar nesses versículos, todos esses assuntos, eles estão entrelaçados com a intenção de encorajar Timóteo. Isso é importante para nós. E eu fiz questão exatamente de organizar esses principais temas para nós termos uma visão panorâmica daquilo que Paulo está fazendo para encorajar Timóteo. Primeiro, Paulo se identifica com Timóteo. Aqui, Paulo vai dizer que assim como Deus deu o espírito de poder para ele, o apóstolo Paulo, e esse espírito de poder ajudou a Paulo e capacitou Paulo na sua tarefa apostólica, a mesma coisa vai acontecer com Timóteo. E é por isso que eu coloquei em grife a palavra identificar. Então há essa identificação. Aquilo que Deus fez comigo, por meio do seu espírito, ele também fará com você. Segundo, Timóteo não deve se envergonhar do evangelho ou do próprio Paulo. Mais uma vez, a comparação é, assim como Deus trouxe segurança para Paulo, e Paulo não se envergonhou do evangelho, Deus também vai dar segurança a Timóteo, para que Timóteo não se envergonhe do evangelho. Terceiro, Paulo encoraja Timóteo, chamando-o a compartilhar com ele o sofrimento pelo evangelho. Timóteo não deve ver o sofrimento como um impedimento ao seu ministério. O sofrimento, por causa da fé cristã, faz parte desse testemunho. Quarto, Timóteo é lembrado que Deus não o abandonou em Éfeso, mas irá capacitá-lo para fazer o trabalho. E aqui nós vamos ver a grande ênfase que Paulo vai dar ao Espírito como o poder capacitador de Deus que está sobre Timóteo, e Paulo vai resgatar uma memória afetiva de Timóteo para falar sobre isso. Quinto, Paulo lembra Timóteo sobre a grandiosidade do evangelho que ele anuncia. E o evangelho é tão grandioso que eu fiz questão de colocar uma citação que eu considero muito esclarecedora sobre isso que Paulo tem propósito de deixar claro para Timóteo. Leia comigo o comentário do William Munz. Ele diz assim: não importa quão difícil a situação se torne em Éfeso, que é o lugar onde Timóteo trabalha, Timóteo pode encontrar encorajamento a partir de uma compreensão adequada da mensagem do Evangelho. E esse vai ser um tema que vai percorrer quase toda a epístola, o tema do sofrimento. Como é dito por Paulo, e aqui eu cito de propósito, capítulo 3, versículo 12, já que eles decidiram viver a fé de maneira piedosa, é natural que eles sejam perseguidos. Por isso que Paulo diz que não sente vergonha de sofrer. E Timóteo também não deveria sentir vergonha. Ele deve olhar para este exemplo de Paulo, alguém que sofre com a consciência que faz parte do testemunho, e tomar a decisão de ser como Paulo, um bom soldado que peleja esta batalha da fé. E este é um ponto destacado. A compreensão do Evangelho o permitirá passar por este sofrimento como sendo algo inerente ao testemunho, né? Assim como Cristo foi perseguido, assim como Cristo é crucificado, e há essa associação de que nós somos participantes do sofrimento de Cristo.
vão aparecer para incentivá-lo a considerar o trabalho que ele faz, eu desejo partir para a segunda sessão, onde eu quero explicar o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Eu começo lendo o versículo 6. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Paulo sabe que a fé de Timóteo é uma fé sincera. E por isso Paulo pode lembrá-lo de atiçar, avivar o dom espiritual que ele possui. Timóteo não deve desistir do trabalho de evangelismo e do trabalho de pastoreio na igreja de Éfeso. Essas palavras que Paulo está dando a Timóteo são palavras para incentivá-lo a continuar a fazer. Mas aqui há uma observação importante, porque às vezes, lendo de maneira displicente esse texto, fica a impressão de que Timóteo tem uma fé meio vacilante, de que Timóteo é meio moribundo. Isso não parece muito condizente com Timóteo nem com o texto bíblico. O sentido aqui de avivar a chama significa continuar fazendo aquilo que você já faz. Então a palavra de Paulo é uma palavra de perseverança, não uma palavra de alguém que desistiu e entregou as pontas, mas você já faz, continue fazendo. Deixa eu te dar um exemplo aqui do nosso cotidiano, você que é estudante da EBT Online e está comigo aqui sempre. Quando eu digo a vocês, olha, essa semana eu tive problemas para gravar as aulas por causa da minha voz, e esse tem sido um problema muito frequente, né, pela quantidade de aulas que eu dou e pelo tanto que eu falo. De vez em quando eu tenho dificuldades e a garganta infecciona e dá trabalho gravar essas aulas. E aí os irmãos, muito carinhosamente, muito atenciosamente, vêm aqui na descrição, escrevem os seus comentários, oram por mim, deixam as suas palavras de encorajamento. Quando eu leio essas palavras, eu não estou lendo essas palavras como se eu tivesse parado, desistido. E os irmãos também não escrevem com esse sentido, né? O sentido deles olha, apesar da dificuldade, nós vamos orar para Deus restabelecer sua saúde e para você continuar fazendo a gravação desses vídeos. Então perceba, só porque a pessoa está recebendo encorajamento, não significa que ela parou. E esse aspecto é importante aqui. É isso que Paulo deseja fazer com Timóteo. Ele está fazendo um trabalho de evangelismo, um trabalho pastoral em Éfeso, e Paulo deseja que ele continue fazendo. Não é porque ele parou, é por causa dos obstáculos que ele vai enfrentar, as oposições com as quais ele vai ter que lidar. O desejo de Paulo é que Timóteo persevere, continue fazendo o que ele já faz. Mas tem um outro aspecto aqui que eu queria chamar a sua atenção, e eu fiz questão de deixar amarelo, que é um aspecto onde Paulo tenta animá-lo por meio da memória afetiva. Eu deixei de amarelo. Paulo diz assim: quando impus minhas mãos sobre você. Então Paulo quer incentivá-lo a continuar fazendo, e Paulo lembra ele que ele impôs as mãos sobre Timóteo para este trabalho que ele está fazendo. Essa imposição de mãos significa que houve um reconhecimento que o dom espiritual que Timóteo possuía foi dado por Deus, e há uma legitimidade para aquilo que Timóteo faz. E aqui nós não precisamos resgatar esse texto onde Paulo fala sobre isso, porque essa legitimidade espiritual é visto tanto por Paulo quanto pela igreja. Por isso que Paulo está recordando o fato dele ter colocado as mãos sobre a cabeça de Timóteo. Porque na ocasião em que foi colocado as mãos sobre a cabeça de Timóteo, o próprio Deus confirmou, por meio de mensagem profética, que estava capacitando Timóteo para esse trabalho. O próprio Deus confirmou, por meio de mensagem profética, que Timóteo recebeu o dom espiritual para fazer isso que ele faz. Então perceba que aqui há uma recordação e uma memória afetiva que tenta resgatar o propósito porque Timóteo começou a fazer e porque Timóteo deve continuar fazendo. Eu queria ler com você essa profecia. Ela aparece na primeira carta, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, onde Paulo vai citar